Boa noite, pessoal. Hoje é dia 10 de outubro de 2023. Nós estamos começando o terceiro encontro do Grupo de Estudos da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG. Hoje nós temos a alegria de receber a doutora Fernanda Brandão Cansado, que é graduada e mestre em Direito pelo UFMT, tem MBA em Gestão e Business Law pela FGV e é advogada conselheira seccional da OAB-MT no mandato de 2022 a 2024. É uma alegria receber você aqui. A gente agradece imensamente por ter aceitado o nosso convite. Nós estamos ansiosos para ouvi-la. Você está com a palavra. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada, Leandro. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Vou começar agradecendo o convite da clínica, que eu tanto admiro, que eu acompanho há muito tempo. A clínica é uma verdadeira inspiração para todos nós que somos pesquisadores da temática, né, aqui no Brasil, e muito bem liderada pela professora Lívia, pelo professor Carlos Haddad, que, com uma ideia muito inovadora, conseguem levar de uma forma simples o conhecimento extramuros. Acho que esse que é o grande papel da academia, né? Ainda mais um assunto tão relevante como esse, que a gente sabe que tem abrangência, infelizmente, no território nacional inteiro. Então, são pesquisas que nos servem como um todo. E também agora, já não só agora, mas já há algum tempo, também atingindo fronteiras internacionais. Então, meus parabéns à clínica por todo o trabalho que vem fazendo. Para mim é uma honra muito grande. Eu vou começar pedindo desculpas, meus slides estão um pouquinho alterados em razão da escolha que a gente fez de compartilhar a tela para que a gente possa ficar vendo quem está aqui participando hoje também. Então, a configuração ficou um pouquinho prejudicada, mas nada substancial em termos de conteúdo. Bom, eu soube que agora, nessa temporada, a clínica tem conversado com os inscritos sobre novos parâmetros de condições degradantes. E aí, conversando com a professora Lívia, com o Henrique, nós pensamos em apresentar as perspectivas da cadeia produtiva da carne bovina, que é justamente o tema sobre o qual eu debruço a minha pesquisa, e que com muita felicidade também eu venho trabalhando nisso na prática. O Henrique tinha pedido para fazer uma breve apresentação sobre a experiência profissional com a temática, então aproveito para falar um pouquinho sobre esse projeto que nós da American Bar Association Rule of Law Initiative estamos implementando aqui no Brasil. Somos, falando em um linguajar mais fácil, como se fosse a OAB dos Estados Unidos, a OAB do Brasil, dos Estados Unidos implementando projetos no Brasil. Mas não só no Brasil, como em mais de 80 países ao redor do mundo. Os nossos projetos são sempre sobre implementação e garantia do Estado Democrático de Direito. Então, esse projeto que a gente implementa sobre o combate ao trabalho em condições análogas a de escravo na cadeia produtiva da carne no estado do Pará, ele é desenvolvido em conjunto com outros dois sócios, a Universidade de Chicago e a PADF, a partir de uma licitação que foi feita pelo Departamento de Estado norte-americano. Então, ao longo de 2 anos, nós vamos implementar atividades com atores jurídicos, principalmente, desenvolvendo atividades para advogados para defensores públicos, atividades para defensores públicos da União, magistrados federais, magistrados do trabalho, enfim. Um projeto muito desafiador, mas ao mesmo tempo também muito bom de estar participando dele. E aí, quem tiver dúvidas sobre essa carreira internacional, caso queira direcionar perguntas ao final também, eu estou à disposição. Rapidinho eu vou conversar com vocês como vai ser a estrutura da apresentação, já que me disseram que as perguntas têm que ficar ao final. A gente vai começar falando sobre a incidência do trabalho em condições análogas ao de escravo na cadeia produtiva da carne. Vou apresentar uns dados bem singelos sobre isso, só para ficarmos na mesma página. Sobre a estrutura da cadeia produtiva da carne bovina.
Na sequência, sobre a relevância econômica dessa atividade para o Brasil e sobre as condições degradantes na cadeia produtiva da carne, para então chegar ao posicionamento do Poder Judiciário acerca das condições degradantes, especialmente nesse caso emblemático, que quem é integrante da clínica provavelmente já sabe muito bem que caso é, tendo em vista que a clínica da UFMG foi a primeira entidade, desculpem, a apresentar o amicus curiae nesse processo. Então, já está todo mundo por aí familiarizado, né? Bom, sobre o trabalho escravo na cadeia produtiva da carne bovina, entre 95 e 2022, mais de 57 mil trabalhadores foram resgatados no Brasil, sendo que aproximadamente 80% desses resgates aconteceram em atividades rurais. O setor econômico no Brasil todo com maior resgate é o setor da criação de bovinos, mais ou menos 30% desses resgates acontecem no setor de criação de bovinos, e aí considerada a soma lá pelo observatório, esses dados são do observatório da OIT e do MPT, somando, então, a hipótese de criação de bovino com apoio à pecuária, nós chegamos a um percentual aproximado de 30%. Em alguns estados, o percentual aumenta, a exemplo do Pará, que mais ou menos 65% dos resgates aconteceu na criação do bovino, ou seja, a gente tem uma certa discrepância e uma incidência muito alta nos estados, claro, que tem uma dimensão geográfica, que produzem, que tem uma criação maior, um rebanho maior. É quase como se fosse uma consequência lógica, né? O aumento percentual da incidência. E a ocupação mais frequente de todos os trabalhadores resgatados, quando a gente olha também lá pelo radar do observatório, é de trabalhador agropecuário em geral, 61,8% dos trabalhadores, das ocupações declaradas pelos trabalhadores que foram resgatados ao longo do tempo no Brasil inteiro, de trabalhador agropecuário em geral. Ou seja, a gente tem uma incidência muito alta e muito considerável nesse setor. Sobre a estrutura da cadeia produtiva da carne bovina, o que eu queria que os senhores tivessem em mente, e passando também rapidamente sobre isso, é que, para fins de debate, a gente precisa compreender que a cadeia produtiva ela inicia antes mesmo do gado existir, ela inicia na fase do melhoramento genético. E ela vai até a fase do consumo, lá no restaurante ou lá no supermercado, o que acaba por dificultar, às vezes, a nossa compreensão, porque parece uma coisa muito distante, né? Quando a gente vai ao supermercado comprar um pedaço da carne, conseguir imaginar tudo que existe por detrás disso, em todas essas fases, especialmente nas fases da fazenda. Porque a gente tem, por exemplo, fazendas que são exclusivamente de cria, fazendas exclusivamente de recria, um gado pode passar, e normalmente passa, por muito mais do que uma, duas ou três fazendas ao longo da vida até chegar a um frigorífico, porque cada uma das fazendas tem uma peculiaridade, uma especialidade e foca em um formato de produção. Então, esse debate sobre a rastreabilidade da cadeia produtiva da carne bovina é um debate muito recente do ponto de vista do quesito social. Do ponto de vista do quesito ambiental, ele já existe há muitos anos. Em 2009, quando o Ministério Público Federal recebeu uma denúncia oriunda do Greenpeace, criou-se um projeto inovador chamado Carne Ilegal, porque o Greenpeace fez uma pesquisa que demonstrou
que grande parte da carne bovina do Brasil, não, grande talvez não seja a palavra tecnicamente correta, mas um número considerável estava associado ao desmatamento ilegal. E sendo comprada e adquirida e revendida normalmente. Então, o Ministério Público Federal criou esse projeto, que hoje faz com que praticamente todos os grandes frigoríficos do Brasil sejam signatários desse projeto e desse termo de ajustamento de conduta, no qual se obrigam a controlar a rastreabilidade, especialmente no quesito ambiental, de onde eles estão adquirindo gado. Então, existe um projeto muito legal, quem tiver curiosidade para olhar, chama Boi na Linha. Eles definiram ao longo do tempo, né, são muitos anos trabalhando nisso, eles definiram ao longo do tempo os critérios pelos quais podem ser considerados adequados ambientalmente as fazendas de onde provém esse gado. Mas o quesito social, daí eu falando enquanto pesquisadora, eu tenho as minhas críticas a fazer, porque se limitou à verificação da lista suja. E aí, esse é um ponto que, infelizmente, a gente acaba tampando o sol com a peneira, tendo em vista que, para que efetivamente um produtor esteja na lista suja, é necessário que tenha ocorrido uma fiscalização, o trânsito em julgado administrativo, e aí nós vamos esbarrar em todas aquelas dificuldades conhecidas por quem pesquisa na área, que é a dificuldade do número reduzido de auditores fiscais, da morosidade do julgamento administrativo, o que pode, por via transversa, dar uma sensação de que o fato de não estar na lista suja faz com que esteja de acordo com todos os requisitos sociais, e não necessariamente é isso, né, para a gente que pesquisa. Por outro lado, também me solidarizo com o produtor, que também é complicado, e com os frigoríficos, complicado imaginar como eles poderiam, eles próprios, verificarem quando o próprio Estado não está fazendo o seu dever de fiscalização, não tem condições de fazer o seu dever de fiscalização. Então, acho que para isso que existe o que a gente tem pesquisado bastante, né, de due diligence, que é tentar mapear, tentar verificar, enfim, tudo isso. Então, isso é a estrutura da cadeia produtiva da carne bovina, ela é tão longa dessa forma, todo gado no Brasil, ele precisa, sempre que ele vai se movimentar, ele precisa estar acompanhado de um documento chamado GTA, que é Guia de Trânsito Animal, e algumas pesquisas estão querendo associar a GTA como uma forma de mecanismo dessa rastreabilidade. Acho que é o que a gente tem para saber aqui no momento. Ainda sobre a estrutura da cadeia produtiva da carne bovina, eu quis trazer aqui como é a estrutura dentro das fazendas. Esse é um gráfico da OIT, até peço desculpas porque eu acabei falhando de não colocar a fonte nas imagens, né? Não são imagens minhas, essa é uma imagem da OIT. Em regra, um fazendeiro, dono da propriedade, no caso das fazendas de gado, de produção de gado, normalmente ele sequer habita na fazenda, é muito comum que o proprietário da área sequer seja do estado em que a área está. Existem os funcionários fixos da fazenda que estão registrados, que estão trabalhando regularmente, com carteira assinada, e aí existe a figura do gato, na qual estão associadas essas outras pessoas trabalhando irregularmente, que é o fiscal, e aí a gente tem chefes de turma e peões. Então, normalmente setorizado, conforme, normalmente por causa da dimensão da fazenda, né? Determinados empregados ficam sob responsabilidade de um chefe de turma, outro sobre outro chefe de turma, e as fazendas com dimensões muito grandes
o que acaba também dificultando a própria locomoção e a interação desses empregados. Isso facilita o isolamento deles. Então, essa é a forma como costuma se estruturar as cadeias de mando nas fazendas em que o trabalho em condições análogas a de escravo é detectado. Sobre a relevância da atividade econômica, em 2020, o PIB do agronegócio alcançou 26,6% do PIB brasileiro, ou seja, é um PIB muito relevante. O PIB do ramo pecuário teve uma alta, é um setor em crescente econômica. Nós temos o maior rebanho bovino do mundo, com mais de 234 milhões de cabeças em 2022, e somos uma grande potência, não só exportadora, mas também fornecedora de alimento aqui dentro do Brasil. Esses dados estão todos aqui demonstrados, mas é só para que a gente entenda que a gente está falando de um setor com uma força econômica muito grande para a nossa economia. Sobre as condições degradantes na cadeia produtiva da carne, reforçando, aqui agora falhou tanto que apagou o nome da Lívia, era Miraglia 2020, se não me engano, a citação do artigo dela sobre a pesquisa do TST, que definiu, né, o tripé da degradância como a caracterização de alojamentos precários, ausência de instalações sanitárias e falta de água potável. Eu escolhi essa foto, que é do Sérgio Carvalho, um auditor fiscal do trabalho, que gentilmente me cedeu, porque nessa foto tem justamente os elementos que a gente consegue compreender bem o que é a degradância. Um trabalhador se utilizando de um recipiente, que muito provavelmente é um recipiente de um produto tóxico, que deve ter sido usado, com uma água aparentemente não potável e em um local totalmente inadequado para a preparação de alimentos. Mas o que eu ia dizer dessas condições degradantes na cadeia produtiva da carne é que, assim como já foi constatado pela própria clínica da UFMG, a maioria dos casos de caracterização do trabalho em condições análogas a de escravo se dá pela condição degradante. E isso também é uma realidade na cadeia produtiva da carne. Nós tivemos a oportunidade, durante esse projeto que está sendo implementado por essas entidades que eu comentei no começo da minha apresentação, de fazer uma avaliação de todos os autos de infração que foram lavrados no período entre 2018 e 2022 no Pará. E 100% deles envolviam condições degradantes na cadeia produtiva da carne. Então, essa é realmente uma realidade muito concreta. E aí, a gente já vai passar para a dificuldade disso, porque a gente sabe, e eu não quero ser repetitiva, que das pessoas que já estiveram aqui antes, não só nessa edição, mas nas edições anteriores, que o Código Penal, o artigo 149, fala sobre as condições degradantes, ponto. E fica para a gente esse debate, essa caracterização, a definição pela instrução normativa do Ministério do Trabalho e Emprego, do que se caracteriza como degradante, mas é um tipo aberto, né? Então, assim, a gente fica com essa dificuldade, que é justamente em razão disso que surgem debates como esse. Em pleno século XXI, o STF, em grau de repercussão geral, discutindo o seguinte tema: se seria constitucional a diferenciação das condições de trabalho necessárias à tipificação do trabalho como degradante em razão da realidade local em que realizado, e o estándar probatório para condenação pelo crime de redução à condição análoga de escravo. O que o STF vai julgar, então, são dois assuntos que dizem respeito ao mesmo ponto, que é o trabalho em condição análoga de escravo, condição degradante,
e o standard probatório, o parâmetro de provas que deve ser utilizado, mas que aqui para a nossa conversa nesse momento é a primeira parte desse tema 1158 que é a mais relevante, que a gente converse sobre. Por quê? É justamente sobre entender que o STF vai julgar é se eventualmente seria constitucional se interpretar que trabalhadores que estão prestando seus serviços no meio rural poderiam ter relativizado a condição de trabalho mínima definida pela Constituição. E por que esse debate chegou até o STF? Eu peguei aqui o histórico para apresentar para vocês, porque eu percebi que isso ainda não tinha sido apresentado. Acho que é um tema muito importante para a gente estar a par dele, né? Tendo em vista que é um julgamento muito relevante, com repercussão geral, ou seja, o que for decidido pelo STF vai se aplicar para todos os outros casos, né? Então, na origem, esse é um caso lá do Pará, da Justiça Federal, ou seja, era um caso que estava sendo discutida a questão criminal, que foi feito a partir de uma denúncia pela Comissão Pastoral da Terra, no ano de 2005. Auditores fiscais do trabalho foram, então, à localidade, que se situava no município de Abel Figueiredo, está escrito errado, Abel Figueiredo, na região do Bico do Papagaio, e constatou, tinham 47 trabalhadores trabalhando, e constatou 43 deles em condições análogas a de escravo, e fizeram, então, um resgate. Esse foi o início de toda essa história. Naquela oportunidade, o que os auditores fiscais do trabalho constataram foi ausência de pagamento de salário, submissão a jornadas exaustivas, uso de alojamento coletivo sem qualquer estrutura, ausência de água potável com consumo de água oriunda do córrego. A mesma água também era utilizada para banho, ausência de instalação sanitária, fornecimento de alimentos estragados. Eu pego umas aspas aqui para dizer que a carne que o fazendeiro fornece é proveniente do gado que morre, principalmente vacas paridas que não resistiram ao parto, ou o gado vítima de fraturas. Imposição de aquisição de alimentos e de produtos de higiene superfaturados, refeições servidas no barraco ou no meio do pasto, exposição a animais peçonhentos sem qualquer equipamento de proteção individual, consumo de carne de macaco pela falta de alimentação. Nós tínhamos verdadeiramente o pacote completo das condições degradantes, não faltou nada. Esse é o contexto do que a gente está discutindo agora. Após a regular tramitação do feito, então o juiz federal da primeira vara federal de Marabá, e eu não vou dizer quem foi, mas quem é aluno da clínica pode fazer a conta dos anos e quem estava por lá, proferiu uma sentença na qual julgou extinta a punibilidade relativamente ao crime previsto no 203 do Código Penal, absolveu os réus pela prática do delito tipificado no 207 e condenou o proprietário das fazendas às sanções do 149, ou seja, reconheceu o crime de trabalho em condições análogas a de escravo, com fixação de pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 200 dias multa. Essa foi a sentença da primeira instância. Houve recurso por ambas as partes. O MPF interpôs recurso e as partes também interpuseram recurso. No TRF da primeira região, o julgamento teve início em 2018, quando o relator votou pelo provimento da apelação do Ministério Público Federal para aumentar a pena para 6 anos de reclusão e 225 dias multa. Houve um pedido de vista, considerando que, isso é trecho da sessão do julgamento, abro aspas,
Esses levantamentos são muito ardorosos e normalmente por pessoas que não têm a menor noção do que é um trabalho no meio rural, se referindo ao levantamento feito pelos auditores fiscais do trabalho. E aí, no julgamento, então, entendeu-se que esses elementos com os quais, em parte, trabalhou a sentença devem ser vistos dentro da realidade rural brasileira, na qual não raros patrões também a eles se submetem. Questões de alojamento, quanto a padrões de construção, de alvenaria, de madeira, de lona, cobertura de variados materiais, variam. Aqui faltou. Acho que variam de acordo, eu não vou me recordar o que era o resto, eu não consigo lembrar, a gente perdeu ali o pedacinho. Acho que é de acordo com a realidade, de acordo com o local. A condenação somente se justifica em casos graves e extremos, sem razoabilidade, quando a violação aos direitos do trabalho é intensa e persistente, alcançando-se a níveis gritantes, tudo sob o crivo da prova judicial, nos quais efetivamente haja o rebaixamento do trabalhador na sua condição humana, em tarefas em cuja execução é submetida a constrangimentos econômicos e pessoais morais inaceitáveis. Contexto que não é, eu não me recordo, mas não é o caso dos autos. Ele entendeu que aqui, nesse caso, que a gente acabou de ver em linhas gerais, o que não tinha, o quanto era indigna a condição, entendeu-se que não era o caso de um verdadeiro rebaixamento do trabalhador da sua condição humana, que aquilo era admitido em razão da realidade rural do local em que o trabalho estava se dando. Ou seja, por se dar no ambiente rural, poderia ter relativizado todas essas condições. Mas se fosse no trabalho urbano, provavelmente não poderia. É o que o julgador não diz isso, mas é o que leva a crer a partir da interpretação da decisão. Isso foi, então, o acórdão da apelação no TRF. E ele foi acompanhado, o primeiro voto tinha sido para dar provimento à apelação do MPF, para aumentar a pena, houve essa divergência que foi acompanhada pelo terceiro julgador. Então, foi um julgamento por maioria, que resultando nessa absolvição. E aí o MPF interpôs tanto o RESP quanto o extraordinário. O extraordinário foi admitido no STF. A tese da Procuradoria-Geral da República foi a seguinte: é inconstitucional a diferenciação regional dos critérios para a caracterização do trabalho como degradante para fins de cometimento do crime de redução à condição análoga de escravo. E esse era o primeiro ponto que eu falei que é mais relevante para o debate de hoje. E o segundo ponto, que é do estándar probatório, a tese de repercussão geral que a PGR propôs foi: a desconsideração dos elementos coligidos nas atividades de fiscalização que comprovariam a situação de degradância requer a indicação específica dos demais elementos contrapostos do caso concreto que as afastariam. Porque o que o TRF, na oportunidade, entendeu foi: os elementos de prova feitos pelos auditores fiscais não nos permitem afirmar que, de fato, seria isso mesmo. E aí a PGR está fazendo, então, um sopesamento das provas. Olha, para julgar em favor, precisamos, então, entender quais seriam os elementos que permitiriam afirmar o contrário disso, né? E aí, aqui, o que eu posso dizer, parafraseando a própria clínica da UFMG no Amicus Curiae, que foi a primeira entidade a apresentar o Amicus Curiae nesse caso, sendo a dignidade da pessoa humana pilar estruturante do Estado Democrático de Direito, do Estado Democrático Brasileiro, não há que se falar na possibilidade de regionalização do conceito de condições degradantes, uma vez que ela se constitui como direito de todo ser humano, independentemente de suas condições socioeconômicas, culturais ou regionais. Esse é um caso
que mexe muito até com a população que vive no local, com os amazônidas. Por quê? Como aceitar que se reconheça como menos legítima uma condição por essa ser a realidade do local em que vive? Então, esse é um ponto que está em debate hoje. E aí, o que eu queria trazer para a gente refletir um pouco, que é o meu ponto que ultimamente eu tenho me debruçado, fazendo uma pesquisa no que tem sido feito pela CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, constata-se que o agronegócio brasileiro, e todo mundo sabe, é um setor econômico que detém muita tecnologia e uma condição muito favorável para a implementação dessas tecnologias disponíveis hoje no mercado, com vistas à eficiência, à maior produtividade, à garantia de melhor rentabilidade. Tanto é assim que nesse estudo feito pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, pela CNA, 2020 essa fonte, se não me engano, ou 2022, não me recordo, destacam-se como profissões emergentes do setor: operador de drone, técnico em agricultura digital, designer de máquinas agrícolas, engenheiro agrônomo digital, cientista de dados agrícolas, engenheiro de automação agrícola, e abro aspas, dizendo, né, nas palavras deles, o setor agropecuário tem acesso e capacidade financeira para implantar as tecnologias digitais de forma muito mais rápida em comparação com o setor industrial. E, ao mesmo tempo, nós nos debruçando com uma decisão proferida pelo Poder Judiciário que, infelizmente, usa como premissa a atividade rural como se fosse algo que não permitisse uma melhor condição por estar onde ela está, quando, na realidade, a gente observa que os próprios integrantes os representantes do setor, e é público e notório, reconhecem essa facilidade de implementação de tecnologias digitais, de melhores condições, do que a própria indústria. Então, será que realmente seria legítimo que nós tivéssemos decisões que relativizam essa condição dentro de um contexto em que nós sabemos que existe tecnologia disponível, mas que ela só não é utilizada para fins de redução do trabalho em condições análogas ao de escravo, como a gente viu num estado como o Pará, que tem 65% dos casos nesse setor da agropecuária? Então, essa é uma reflexão que fica muito evidente quando a gente olha para essa cadeia produtiva. É muito importante para a economia, muito importante para a economia do mundo, para alimentos, para a segurança alimentar do mundo, sem dúvida alguma, composta a maioria dela por produtores que respeitam as normas, que garantem condições adequadas, mas que ainda existe um percentual considerável dentro do total associado ao trabalho em condições análogas a de escravo. Então, essa é uma reflexão que eu trago. Final, a relativização das condições degradantes de trabalho no meio rural seria equivalente ao esvaziamento do tipo penal previsto no artigo 149 do Código Penal, em favor de setores mais produtivos, tecnológicos e rentáveis do país. Será que é isso mesmo que é o certo? E quando eu falo em esvaziamento do tipo penal, eu volto naquilo que a gente conversou agora há pouco.
se mais de 90% dos casos de trabalho em condições análogas a de escravo em Minas Gerais, no Pará, em Mato Grosso, são casos que estão associados a condições degradantes, dizer que permitir que condições degradantes sejam relativizadas no meio rural é esvaziar o tipo penal, infelizmente. Então, essa é a reflexão que eu tinha para propor nesse momento. Essa aqui é uma frase do Kevin Bales, que eu gosto bastante. O trabalho escravo é uma perda da vida, perda do trabalho, perda de tudo que você puder ter, perda até de um filho que um escravo pode não ter, né? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. E eu agradeço vocês e fico à disposição agora, então, para o nosso debate. Fernanda, nós que agradecemos, foi muito importante a sua apresentação, ela inovou aqui muito mais do que a gente poderia até imaginar. Nós vamos agradecer o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube, e na próxima semana teremos vídeo novo aqui para vocês acompanharem, e desejamos bons estudos a todos.